Eu pensei muito antes de mandar esse relato, muito mesmo. Na real, eu nem acho que alguém vai entender. E para ser bem sincera, eu também já perdi as esperanças. Mas eu te desafio a escutar até o fim e me dizer: você acha que tem alguma coisa errada comigo? Meu nome é Bruna, tenho 18 anos e desde os meus 8 eu moro num lugar que eu nunca consegui chamar de casa. Meus pais são alcoólatras, sempre foram. Eu fui criada mesmo foi pela minha avó até os 17. Ela era a única pessoa que me olhava com carinho, que fazia bolo para mim no fim da tarde, que perguntava como foi meu dia, mesmo sabendo que eu não tinha muito o que contar. Só que a minha avó adoeceu no fim de um ano e não durou muito. Morreu dormindo, sozinha. Eu lembro que fui eu que encontrei ela no quarto. E a partir desse dia, minha vida voltou para o lugar onde nunca devia ter voltado. A casa dos meus pais. Eu tentei. Juro que eu tentei. Aguentei calada por meses. Mas naquela noite não deu. Começou com um comentário qualquer do meu pai, me chamando de folgada. Aí minha mãe entrou junto, dizendo que a casa já tinha problemas demais, sem eu ali enchendo o saco. Eu fiquei quieta. Fui pro meu quarto, botei o fone e fiquei escutando a chuva. Mas mesmo assim dava para ouvir os dois gritando do lado de fora. Era como se o som deles furasse qualquer coisa que eu usasse para me proteger. Dei um pulo quando ouvi a batida forte na porta. Minha mãe dizendo que se eu queria viver ali, ia ter que ajudar com as contas, com a comida, com tudo. Mas ninguém ali nunca me ajudou com nada. Fiquei parada, tremendo. E foi ali, naquele momento, que eu levantei, peguei meu casaco, uma mochila com umas coisas e saí pela porta da frente, sem pensar, sem destino. Chovia muito, mas eu não sentia frio. Eu só queria sair dali. As ruas do bairro estavam desertas, algumas luzes dos postes apagadas. A cidade parecia um lugar morto, e pela primeira vez isso me pareceu melhor do que estar viva dentro daquela casa. Eu andei por uns 20 minutos. Não pensei em ligar para ninguém. Não pensei em nada, na verdade. Só fui andando. Sapato afundando na lama, calça grudando na pele, cabelo pingando. Em algum momento eu comecei a chorar. Mas não dava para saber se era choro ou chuva. Foi aí que eu notei. No começo, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas sabe quando você sente que tem alguém andando atrás de você? Mesmo sem ouvir nada, eu virei devagar e vi. Era um cachorro, médio, todo molhado, nada demais. Vira-lata de rua, pensei. Normal por aqui. Continuei andando. Só que ele continuou também. Virei uma esquina, ele virou, parei perto de um muro para ajustar meu casaco. Ele parou também. Eu achei até engraçado. Vai ver, achou que eu ia dar comida, pensei. Mas ele não vinha perto e também não ficava longe. Só que mantinha a mesma distância. Olhava fixo, cabeça meio baixa, molhado, quieto, quase como se estivesse esperando. Eu dei uma risada nervosa. Vai ver, é meu anjo da guarda. Falei alto, tentando me convencer que era só um bicho carente. Mas aquilo não era normal. Eu atravessei para outra calçada. Ele também. Entrei numa rua sem saída só para testar. Ele veio. Quando parei de novo e olhei, ele estava mais perto. Não fez som, não rosnou, nem abanou o rabo. Só me olhava. Firme. E tinha alguma coisa errada naquele olhar. Não era olhar de fome, nem de medo. Era um olhar fixo, quase julgando. Como se eu tivesse feito algo. Como se eu tivesse que pagar por alguma coisa. E aí o arrepio subiu. Eu tentei seguir andando. Mas meu corpo estava gelado e eu já não sentia meus dedos. O cachorro seguia, sem piscar, sem parar, sem se esconder. Eu comecei a acelerar o passo. Virei 3 ruas seguidas. Mas ele sempre aparecia. Do mesmo jeito, parado, molhado, calado, me olhando. Naquele ponto, eu nem estava mais com medo dos meus pais. Eu estava com medo do que aquele bicho sabia, do que ele via em mim. E aí, de repente, ele parou.
do outro lado da rua. Me encarou por mais alguns segundos e sumiu atrás de uma casa em ruínas. Devagar, sem pressa, eu esperei ele voltar. Fiquei parada uns 5 minutos no meio do barro, mas ele não voltou. A cidade estava muda. A chuva começava a perder força e eu, pela primeira vez em muito tempo, quis voltar para casa. Voltar para casa não foi uma escolha, foi tipo um instinto. Eu não tinha mais para onde ir. Meu corpo estava pedindo abrigo, mas minha mente ainda estava presa no olhar daquele cachorro. Quando cheguei no portão, olhei para trás uma última vez. Rua deserta, chão molhado, refletindo a luz dos postes, e um silêncio tão grande que eu quase ouvi meus próprios pensamentos. Eu entrei. A porta estava encostada. Não sei se alguém notou que eu saí, ou se alguém notou e nem se importou. A casa estava escura, só a luz do corredor acesa piscando. Meus pais provavelmente estavam dormindo ou caídos no sofá. Eu não quis saber. Passei direto, fui para o meu quarto, tirei o casaco encharcado e me sentei no chão, encostada na parede. Senti tudo de uma vez. O frio, a exaustão, o enjoo. Mas o que mais doía era a sensação de que nada daquilo tinha acabado. Na minha cabeça, o cachorro ainda estava lá. Não seguindo, mas observando. Não do lado de fora, do lado de dentro. Como se tivesse entrado comigo invisível, grudado em mim. Aos poucos, comecei a lembrar das coisas da noite. A briga, a chuva, os passos, o olhar. E aí, comecei a ligar os pontos. Na minha casa, nada nunca foi normal. Desde pequena, eu sentia que alguma coisa morava aqui que não era visível. Não estou falando de fantasma, nem dessas coisas de filme. Estou falando de um peso, de uma raiva que fica no ar, de um cansaço que gruda na pele. Às vezes meus pais nem estão bêbados e mesmo assim brigam. Mesmo assim quebram as coisas. Mesmo assim me machucam com palavras que nem parecem deles. E agora, mesmo longe deles por algumas horas, isso veio atrás de mim. Foi aí que eu me perguntei, será que essa coisa não está na casa? Será que está em mim? Porque não importa onde eu vá, o clima sempre pesa, as pessoas sempre acabam se afastando, as coisas boas não duram. E naquela noite, nenhum cachorro me deixou em paz. O olhar dele me julgava, me condenava, como se ele soubesse o que eu sinto quando estou sozinha, o que eu penso de mim mesma, o que eu já desejei, até contra mim. Talvez aquilo não fosse um cachorro, talvez fosse só um reflexo, uma resposta. E foi ali, sentada no chão, pingando, com o coração batendo devagar, que eu entendi o que mais me assustou naquela noite. Não foi o escuro, não foi a chuva, não foi o cachorro. Foi a ideia de que talvez a coisa ruim que eu tento fugir o tempo todo seja eu. E agora eu quero te perguntar, você já sentiu isso? Já teve a sensação de que tem alguma coisa errada com você, mesmo quando está tudo aparentemente normal? Já sentiu que carrega um peso que ninguém mais vê? Porque naquela noite, pela primeira vez na vida, eu não fiquei com medo dos meus pais. Eu fiquei com medo de mim. Se você fosse eu, onde você procuraria ajuda? Me responde aí. Eu não sou um pai perfeito. Nunca fui. Mas depois daquele fim de semana, eu nunca mais deixo minha filha dormir num lugar que não tenha tranca por dentro. Foi numa sexta-feira. Tava chovendo desde cedo, aquela chuva grossa, pesada, que bate no telhado e abafa tudo lá fora. Eu tinha alugado uma cabana de madeira simples no interior de São Paulo para passar o fim de semana com a minha filha, a Júlia. A ideia era só dar uma pausa, sair um pouco da cidade, passar um tempo só nós dois. Fazia semanas que a gente não ficava junto. Ela tinha passado quase todo o mês com a mãe e eu estava me sentindo um estranho na vida dela. A cabana era pequena, mas aconchegante. Sala e cozinha integradas, uma lareirinha de canto, banheiro simples e um quarto com um beliche. Na descrição dizia que era um lugar para desconectar. E era mesmo. Sinal de celular,
quase nada. Internet? Esquece. Mas na hora eu achei ótimo. Chegamos lá perto das 6 da tarde. Já estava escurecendo e chovendo forte. A estrada de terra que levava até a cabana era meio complicada, mas a gente chegou bem. Eu lembro da Júlia entrando com o capuz do casaco molhado, rindo, dizendo que era a casa do Chapeuzinho Vermelho. Aquelas coisas que só criança fala e a gente ri para parecer leve, mesmo quando a cabeça tá cheia. A noite caiu rápido. Eu acendi a lareira, preparei uns sanduíches e a gente ficou brincando de jogo da memória no chão da sala com uma lanterna portátil acesa. Era para ser só isso, um fim de semana em paz com minha filha. Ela subiu pro beliche por volta de umas 9 e pouco. Dei boa noite, beijei a testa dela e desci para a cama de baixo, onde eu ia dormir. Fiquei um tempo no celular até a bateria acabar. Nem me preocupei em carregar. A lareira estava se apagando devagar, a luz amarela virando cinza. E o som da chuva... Cara, o som da chuva batendo no telhado era tão alto que parecia que o mundo lá fora estava derretendo. Acho que dormi rápido. Mas lá pelas 3 da manhã, eu acordei com um barulho diferente. Não sei explicar o quê, só sei que abri os olhos e ouvi a Júlia me chamando, bem baixinho. Pai, ela disse num sussurro. Virei pro lado meio grogue, tentando entender. Pai, quem é a moça que tá dormindo aqui com a gente? Meu corpo inteiro gelou. Acordei de vez na hora. Sentei na cama, olhando para cima, onde ela estava deitada. Que moça, filha. Ela tá ali, ó, do lado da sua cama, agachada, olhando a gente. Eu não pensei. Só estiquei o braço e peguei o celular. Apertei o botão. Nada. Bateria morta. A única coisa que dava para ver era a claridade fraca da janela, filtrada pela chuva. Uma sombra meio azulada no teto, os móveis apagados no escuro. Levantei devagar. Fui tateando até a lareira. Achei o isqueiro que eu tinha deixado em cima da bancada da pia, acendi uma vela. Voltei com ela pro quarto. Passei o olho pelo cômodo inteiro. Nada. Só a gente. Olhei para Júlia. Ela estava acordada, olhos arregalados, coberta até o pescoço. Não era um pesadelo, não era sonambulismo. Ela estava vendo alguma coisa, ou tinha visto. Revirei tudo. Fui até a porta da frente. Estava trancada, como eu lembrava. Fui até a janela da cozinha, fechada também. Voltei e falei que devia ter sido um sonho. Ela não respondeu, só virou de lado. Voltei para a cama, mas não dormi mais. Fiquei ali, ouvindo a chuva, tentando entender. Mas sabe quando o silêncio parece que esconde alguma coisa? Era isso. Tinha alguma coisa errada naquela noite. De manhã, fiz um café e deixei ela dormindo mais um pouco. Comecei a ajeitar as coisas na sala, dar uma varrida, olhar a parte de fora pela janela. A chuva tinha parado, mas tudo ainda estava encharcado. Foi quando eu vi, no chão, ao lado da minha cama, marcas, manchas de barro secando, marcas de pegada, pequenas, mas não eram nossas. A gente tinha tirado o tênis na varanda, deixado secando lá. A Júlia nem andou descalça, e eu sei que não deixei sujeira ali. Na hora, um negócio travou no meu peito. Fui até a porta. Estava encostada, não trancada. Eu juro por tudo que eu lembro de ter girado a chave antes de deitar. E se não girei, porque estava fechada de manhã. Ou melhor, quem é que teria aberto, entrado e saído sem eu ouvir nada? Voltei, peguei o celular e botei para carregar com o power bank. Quando ele ligou, vi que não tinha sinal de novo. Só consegui mandar uma mensagem para um amigo quando subi na trilha, a uns 200 metros da casa. Mandei um áudio rápido, dizendo que algo estranho tinha acontecido e que eu ia chamar a polícia. Não era só medo, era alguma coisa me dizendo que aquilo não ia passar sozinho. E eu estava com minha filha ali. A polícia demorou quase 2 horas para chegar. Não culpo eles. O lugar era longe de tudo. O sinal era péssimo.
Tive que subir a trilha de novo e mesmo assim a ligação caiu 2 vezes. Só consegui explicar tudo direito quando um dos policiais me ligou de volta, do telefone da delegacia. Enquanto esperava, tentei distrair a Júlia. Fomos andar perto do riacho, comemos biscoito, inventei de ensinar ela a empilhar pedras uma em cima da outra. Mas ela não era a mesma de ontem. Ficava quieta demais. Olhava para a floresta como se esperasse alguma coisa aparecer. E toda vez que eu me afastava, mesmo que fosse só uns 2 passos, ela me chamava baixinho. Pai, não vai longe. Quando os policiais chegaram, expliquei tudo. Mostrei as marcas de lama perto da cama. Mostrei a porta. Eles olharam a varanda, depois pediram para olhar ao redor da cabana. Um deles voltou uns 20 minutos depois, dizendo que tinha achado pegadas numa trilha de barro nos fundos. Pegadas descalças. Davam a volta na casa. Começavam na varanda e terminavam bem ali, debaixo da janela do quarto da Júlia. Aquela hora, eu não soube o que dizer. Eu só olhei para ela e senti a garganta fechar. Ela estava do meu lado, segurando minha mão, e apertou com força quando ouviu isso. O policial ainda tentou minimizar, disse que podia ser algum andarilho, alguém em situação de rua procurando abrigo. Mas por que alguém daria a volta numa casa, descalço, numa noite de chuva, para se agachar perto de uma criança dormindo? Não era só invasão, era presença. E foi aí que veio o resto. Mais tarde, já na base da polícia, enquanto eu dava depoimento, um dos agentes recebeu uma atualização no rádio e me perguntou: "Você viu algum carro estranho na estrada quando veio para cá?" Eu neguei. Disse que estava chovendo demais, estrada ruim. Só queria chegar logo. Aí ele me mostrou uma foto de um carro, um modelo antigo, prata, batido na lateral. Esse carro foi roubado ontem à noite, a 15 quilômetros daqui. Foi abandonado hoje de manhã numa trilha que dá bem atrás da sua cabana. Foi como se meu corpo inteiro tivesse sido jogado num freezer. Perguntei se pegaram alguém. Ele disse que não. Disse que o carro estava com a porta entreaberta, sem ninguém dentro. Pegadas descalças iam da estrada até a mata. E uma das trilhas de pegadas ia até a varanda da cabana. Nesse ponto, eu só queria ir embora, levar minha filha, esquecer que aquilo aconteceu. Mas não foi tão simples. A Júlia, ela não falou mais à noite, durante semanas. Ela ria, brincava, fazia as tarefas, mas quando o sol ia embora, ela ficava muda. Não era birra, não era trauma passageiro, era medo de verdade. Teve uma noite, quase um mês depois, que ela me chamou no quarto. Eu fui correndo. Ela não estava chorando, mas estava encolhida na cama, olhando para o teto. Ela estava com o cabelo grudado na testa, ela disse. "Quem, filha? A moça, aquela da cabana." Ela estava agachada, eu vi. Ela olhava para a gente e respirava, alto. Parecia que ela estava cansada. Cara, eu não sabia o que responder, porque por mais que tudo tenha me deixado abalado, o que me assombra até hoje é isso. A Júlia acordou porque a tal moça estava respirando perto dela. Ela não acordou com o barulho da porta, nem com pegadas, nem com trovão. Ela acordou porque alguém estava ali, tão perto que ela sentia o ar quente no rosto, e eu dormindo, ali, do lado. Desde então, nunca mais levei minha filha para lugar nenhum sem revisar tudo umas 10 vezes. Porta com tranca por dentro, janela com grade, casa com vizinho do lado, celular carregado, rota de fuga pensada. E mesmo assim, às vezes acordo de madrugada e fico olhando para o escuro, esperando alguém se mexer. A Júlia melhorou, mas até hoje, toda vez que chove muito à noite, ela dorme no meu quarto. Não importa onde a gente esteja. Outro dia me perguntaram por que eu sempre fecho as portas com cadeira encostada e por que eu nunca aceito hospedagem em lugar isolado. Eu só respondi assim: porque já teve uma noite em que eu achava que estava sozinho com a minha filha, mas a gente não estava. Esse foi o relato de Cássio, que nos escreveu há pouco tempo dizendo que, até hoje, nunca soube quem era a mulher que a filha viu. E talvez o pior seja isso.
Não saber se era alguém que queria fazer mal ou só olhar, porque às vezes só olhar já é o suficiente para nunca mais te deixar dormir em paz. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que era a mesma mulher, mesma altura, mesmo jeito de ficar parada, mesmo cabelo, mesma roupa, mas o rosto mudava. E não estou falando de iluminação, de sombra, de coisa da minha cabeça. Mudava mesmo. E é por isso que eu estou mandando esse áudio. Porque se eu guardar isso só para mim, eu acho que eu enlouqueço de vez. Tudo começou numa quarta-feira. Eu trabalho de casa editando vídeo para uma agência. E naqueles dias, por coincidência, estava chovendo direto. Aquela garoa fina, sem parar, que deixa tudo cinza, meio em silêncio. Eu moro num prédio antigo de 4 andares, numa cidadezinha do interior que mal aparece no mapa. No meu andar, quase não tem movimento. Acho que só mais 2 apartamentos estão ocupados. A maioria é de gente mais velha. O prédio da frente é igualzinho ao meu. Mesmo número de andares, mesmo tipo de janela. Parece até que foi espelhado. E é nele que ela apareceu. Eu estava editando um vídeo até tarde e dei uma pausa para esticar as costas. Levantei, fui até a janela e foi aí que eu vi. Uma mulher parada na janela do prédio da frente. Segundo andar, exatamente de frente para minha. Ela estava completamente imóvel. Braços cruzados, olhando direto para minha janela. Não piscava, não se mexia. Na hora achei estranho, mas não tanto. Sei lá. Podia ser alguém esperando o marido chegar, pensando na vida, sei lá. Fiquei uns segundos olhando e voltei para o computador. Na noite seguinte, quinta, mesma coisa. Eu levantei para tomar água, olhei pela janela e lá estava ela. Mesma posição, mesmo lugar. E de novo na sexta. Aí comecei a achar estranho mesmo, porque não é normal, né? 3 noites seguidas, mesma pose, mesma roupa, sem mexer um músculo. E não era uma senhora, não. Parecia uma mulher na casa dos 30, com um vestido azul escuro e o cabelo preso num coque. Na sexta, eu deixei a cortina fechada. Tentei esquecer, mas, mano, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Quem fica 3 noites seguidas na janela imóvel? A cidade nem é grande. Eu conheço quase todo mundo do prédio da frente de vista. E aquela mulher, eu nunca tinha visto. Foi aí que me veio a ideia de gravar. No sábado, deixei o celular meio escondido na estante, apontando para a janela, e deixei filmando com o zoom ativado. Queria confirmar se era coisa da minha cabeça ou se ela estava mesmo ali. Editei uns vídeos à tarde, fiz uma comida besta e deixei a câmera filmando umas 2 horas seguidas. Quando fui olhar o que gravei, na hora, não notei nada. Mas quando dei zoom no rosto dela, alguma coisa estava errada. O formato do rosto parecia diferente da noite anterior. Os traços eram parecidos, mas o nariz parecia mais fino, o maxilar mais quadrado. Eu juro que parecia a mesma mulher, mas com outro rosto. Parei o vídeo, voltei. Fui pegar os frames de quarta e quinta que eu ainda tinha no celular. Coloquei todos lado a lado, usando o software que eu edito. Fiquei ali, pausando, comparando. E foi aí que me bateu aquele arrepio. O rosto mudava. Era como se cada noite fosse uma versão diferente da mesma mulher. Na quarta parecia alguém mais velha. Na quinta, alguém mais jovem. Na sexta, parecia alguém que eu já tinha visto antes, mas não conseguia lembrar de onde. Mas o corpo, o cabelo, a roupa, tudo igual. Até o modo de ficar parada, como uma boneca de vitrine. Aquilo me gelou por dentro. No sábado à noite comecei a me sentir estranho. Tava uma sensação esquisita dentro do AP. Silêncio demais. A chuva continuava, só que parecia mais grossa, como se batesse diferente no vidro. E o ar, sabe? Tava parado, úmido, como se tivesse alguma coisa errada no ambiente. Eu deixei a luz da sala apagada, sentei no sofá e fiquei olhando para a janela, meio escondido atrás da cortina. Eu queria saber se ela ia aparecer de novo. E apareceu.
Era 01:42 da madrugada. A luz do prédio da frente se acendeu e lá estava ela. Mesmo lugar, mesmo coque, mesmo vestido. Mas dessa vez, o rosto era diferente de novo. Eu não conseguia ver bem a distância, mas parecia mais familiar ainda, como se eu conhecesse. Fiquei travado ali, olhando, até que meu celular vibrou. Tinha uma notificação de vídeo automático do próprio app de gravação. Quando abri o vídeo que tinha sido gerado, meu coração disparou, porque ali, no frame em que eu dei pause, o rosto dela parecia o meu rosto. Não idêntico, claro. Era uma versão mais suave, feminina. Mas os olhos, o nariz, até a curva do queixo, era igual ao meu. E aí o interfone tocou, do nada. 3 toques, curtos, bem na hora que eu estava olhando para a imagem. Levei um susto que quase derrubei o celular. Atendi sem falar nada. Uma voz feminina do outro lado, bem baixa, falou assim: "Sou eu, do outro prédio." Eu desliguei sem saber o que fazer. Estava suando frio, com o peito apertado. Mas o pior foi que eu levantei e desci até a portaria, como se eu precisasse confirmar alguma coisa. O prédio estava silencioso. O porteiro estava na guarita assistindo TV. Perguntei se alguém tinha entrado. Ele disse que não. Mostrou até o livro de registro. Nada. Câmera, nenhuma movimentação. Subi de volta para o meu AP. Só que quando abri a porta, a luz da sala estava acesa e eu tinha deixado apagada. Tenho certeza disso. No meio da mesa tinha uma xícara de chá, chá de camomila, fumegando. Eu odeio chá. Nunca fiz chá na vida. Fiquei ali, parado, ouvindo só o barulho da chuva batendo na janela e o tic-tac do relógio de parede. Tentei me convencer de que eu podia ter deixado aquilo ali, que talvez minha cabeça estivesse misturando as coisas. Mas eu sabia que não era. Naquela noite, eu não consegui dormir. Apaguei a luz da sala, levei a xícara de chá até a pia, mas nem encostei. Deixei ali, intacta. Abri todas as portas do AP, olhei embaixo da cama, atrás das portas, dentro do armário, até no box do banheiro. Nada. Mas a sensação de que tinha alguém ali comigo não passou. Eu lembro que sentei no chão do quarto, encostado na parede com o celular na mão e a lanterna ligada. E fiquei ali, até o dia clarear. No domingo, não consegui trabalhar. Não consegui comer. Fiquei só reassistindo os vídeos que eu tinha gravado nos últimos dias. Pausando, dando zoom, analisando cada pixel do rosto daquela mulher. E quanto mais eu via, mais certeza eu tinha. O rosto estava ficando cada vez mais parecido com o meu. Mas era como se fosse uma versão minha mais calma, mais neutra. Uma versão de mim sem expressão nenhuma, completamente imóvel, olhando direto para mim, todas as noites. Na segunda-feira, mandei os vídeos para um amigo meu, o Gabriel. A gente trabalhou junto num projeto de documentário um tempo atrás. Ele também manja de edição e colorização, então confio no olho técnico dele. Marquei de encontrar com ele no AP à noite. Quando ele chegou, estava com aquela cara de quem acha que é só paranoia. Até brincou dizendo que eu estava assistindo muito filme ruim. Mas foi só até eu abrir os vídeos. Coloquei todos na tela, lado a lado. Mostrei os rostos, os pequenos detalhes. Ele ficou calado. Fui explicando. Olha aqui no queixo, repara nos olhos. Isso aqui sou eu. Certeza que sou eu. Ele pausou o vídeo da sexta-feira. Ampliou. Ficou olhando. E aí ele falou: "Tiago, isso aqui. Cara, essa mulher é você." E foi do jeito que ele falou, sem tom de brincadeira. Ele nem me olhou nos olhos depois. Só fechou o laptop devagar e ficou ali, com a mão no queixo. Aí ele perguntou: "Você já pensou em procurar ajuda?" Fiquei em silêncio e fui dormir com aquilo na cabeça. Na terça, marquei uma consulta com um psiquiatra. Fui direto ao ponto. Contei tudo. Mostrei os vídeos. Ele foi educado, ouviu tudo, fez anotações. No final, me deu um diagnóstico: transtorno dissociativo com episódios de delírio visual e possível despersonalização.
Me explicou como a mente pode projetar imagens como forma de defesa, especialmente em pessoas que vivem muito tempo sozinhas em ambientes fechados. Disse que eu podia estar externalizando um fragmento de mim mesmo. Eu ouvi, agradeci, peguei a receita. Mas quer saber? Eu não acredito. Porque desde que eu voltei daquele consultório, alguém bate na minha porta todas as noites. Sempre às 03:17. 3 batidas. Sempre do mesmo jeito. Eu esperei. Deixei o celular gravando o corredor inteiro por 2 noites seguidas. Quando fui assistir, as batidas estão no áudio, mas a câmera não mostra ninguém. E ontem aconteceu uma coisa que eu ainda estou tentando digerir. Levantei com o som das batidas. Fui até a porta com o coração na garganta. E quando olhei pelo olho mágico, nada. Mas quando voltei para a sala, a janela estava aberta e a cortina balançando, mesmo com a chuva fina lá fora. No chão tinha um pedaço de papel dobrado. Era de um caderno velho, folha amarelada. A letra era redonda, pequena, feminina. A frase dizia: "Você já se olhou no espelho enquanto dorme?" A folha caiu da minha mão. Eu fiquei parado no meio da sala, ouvindo o som da água pingando do varal, e me dei conta de que a luz da sala tinha acendido sozinha. Desde então, parei de tentar entender. Só observo, só escuto. Tem noites em que acordo com o som da chaleira, mesmo sem gás. Tem outras em que vejo a sombra dela na janela do prédio da frente, mesmo quando tá tudo escuro lá dentro. E o mais doido é que agora ela me olha com uma cara de pena, como se soubesse o que está acontecendo comigo, como se soubesse o que eu vou virar. Ontem pedi para o Gabriel vir aqui de novo. Mostrei a última gravação, a que fiz da janela sábado passado. Ele assistiu por uns 2 minutos, depois pausou e ficou em silêncio. Eu perguntei: "Você viu também, né?" Ele só respondeu assim: "Cara, eu não sei o que é isso, mas se for você, então o que está sentado do seu lado agora não é." Nesse momento, eu gelei. Olhei para o lado, não tinha ninguém, mas juro, o sofá estava afundado, como se alguém tivesse levantado segundos antes. Não tenho mais certeza do que é real. Não sei se estou dormindo direito. Não sei se estou acordando quando penso que acordei. Só sei que toda vez que a luz da rua acende, minha sombra aparece dupla no chão. Uma sou eu, a outra é ela. E eu tô começando a achar que ela sempre foi eu, ou que eu sempre fui ela. Talvez um de nós dois seja só o reflexo, e o outro já entrou. A única coisa que tinha dentro da sacola era meu nome escrito por alguém que não podia mais falar. Não era para ser nada. Sério. Eu já tinha feito aquilo outras vezes. Compro chip usado por grupo de Telegram, ativo em celular velho. Faço uns testes, crio contas em app. Nunca pensei como coisa errada. É tipo gambiarra digital. Ninguém se machuca. Trabalho como editor de vídeo, freela. Passo a maior parte do tempo em casa. Moro sozinho. E quando chove sem parar, como estava chovendo naquela semana, eu nem lembro mais a última vez que vi outra pessoa. Foi numa dessas madrugadas sem som que eu comprei mais um chip. R$10. Teste rápido num app de delivery. Eu só queria ver se o código de confirmação ainda funcionava. Ativei, entrou, funcionou, desliguei. Fim. Pelo menos era para ser. Na noite seguinte, quase meia-noite, o interfone tocou. Na hora eu achei que era erro. Eu não tinha pedido nada. Quando atendi, a voz disse: "Entrega para o 404. Desci. O entregador estava com capuz, calado, evitou me olhar. Me entregou a sacola e foi embora. Nem esperou agradecimento. Voltei para o apartamento tentando lembrar se eu tinha deixado algum pedido agendado. Mas o nome estava certo. O endereço também, tudo certo. Só que eu não lembrava de nada. Abri a sacola. Não tinha comida.
Não tinha nota, só um bilhete, molhado, com a tinta escorrida. A letra parecia ter tremido na hora de escrever. Você roubou o número de alguém que implorava por ajuda. No verso, em letra menor, Débora S. Aquilo não parecia trote, não era susto. Era um bilhete que acusava. Fui até o quarto e liguei o celular com o chip do teste. Nenhuma mensagem, mas puxei o histórico da linha. E lá estava, número desativado 2 meses atrás. Pesquisei o nome, Débora S. Vieram as matérias, pequenas, blogs de interior, um grupo de Facebook com post fixado. Ajude a encontrar minha irmã. Apareciam prints de boletins de ocorrência, relatos de perseguição, pedidos ignorados. Ela estava tentando fugir de um ex que invadia a casa, quebrava a medida protetiva, seguia mesmo quando ela mudava de número. O último número registrado nos BIOS era o que eu comprei por R$10. E aí, uma coisa me travou. A conta no app de delivery que eu ativei usava aquele número. Quando o SMS chegou para validar o código, eu confirmei. E sem saber, eu entrei na conta dela. Não tinha nada lá. Mas quando procurei na central de ajuda do app, achei isso. Ao cadastrar um número novo, todas as mensagens não lidas anteriores são automaticamente apagadas por segurança de dados. Ou seja, eu fui o responsável por limpar os últimos rastros. Mensagens que ela pode ter enviado. Prints. Talvez uma última tentativa. Tudo sumiu quando eu apertei confirmar. Fui até a delegacia. Expliquei tudo. O chip, o bilhete, o nome. O policial parecia cansado. Anotou sem pressa e me disse: esses chips são reciclados, cara. É automático. Você não fez nada demais. Mas eu sabia. Eu sabia o que tinha feito. No dia seguinte, mais chuva. E mais um toque no interfone. Entrega para o 404. Era outra pessoa, mas mesmo jeito, rápido, direto, calado. Era uma caixa, sem remetente. Abri com a mão tremendo. Dentro, um celular antigo, quebrado, com a tela parcialmente acesa. Só uma mensagem aparecia. Ele está aqui. Se eu sumir, me procura. E no canto da tela, a data da mensagem. Exatamente 2 minutos antes do horário em que eu ativei o chip. 2 minutos. 2 minutos entre o pedido de socorro e eu apagar tudo. Eu desliguei o celular e fiquei olhando para o nada. Eu não sei quem mandou aquilo. Não sei se foi o ex tentando jogar a culpa ou se foi alguém tentando me fazer lembrar do que eu apaguei. Mas eu sei o que eu fiz e sei que essa entrega era para mim. Você acha que ele merecia o que aconteceu no final? Quero ver sua opinião. Eu não sou de ficar assustado fácil, não. Trabalho com tecnologia o dia inteiro. Vejo gente entrando em pânico por conta de bug de sistema, vírus que nem existe, e quase sempre é só erro humano. Só que, naquela noite, nem minha lógica deu conta. Tava chovendo muito, daquele jeito que parece que o céu desabou e esqueceu de parar. A energia já tinha oscilado 2 vezes e eu só pensava, vai cair de vez. Era sexta-feira, 9 e pouco da noite. Eu estava sozinho em casa, como sempre, finalizando um relatório que devia ter entregue na terça. A casa estava com aquele som que só ela tem quando chove. Os estalos do telhado, a madeira da escada dilatando, os canos fazendo barulho quando a água passa com força. E eu já conheço tudo isso. Tô morando aqui faz 4 anos. Só que, quando o celular vibrou no canto da mesa, me travou. Não foi o nome que me assustou. Foi a foto. A última que ela tirou. Sorrindo, com a cabeça levemente torta, segurando um vasinho com mini suculentas que ela adorava. Era a foto da minha mãe. E aquilo não era uma lembrança. Era uma ligação. O nome dela ainda estava salvo, porque eu não tive coragem de apagar. Mas o número não devia funcionar mais. Ela faleceu há 3 meses.
AVC. Foi rápido. Eu que segurei a mão dela no hospital até o último segundo. A gente enterrou tudo. O celular, o chip, ficou perdido nas coisas dela. Nunca achei. Na hora só consegui olhar. O visor aceso, a foto sorrindo para mim e o botão verde tremendo como se fosse uma coisa viva. Não atendi. Deixei tocar até parar. Minutos depois, vibrou de novo. Mesmo número, mesmo nome, mesma foto. Fiquei encarando aquilo como se fosse uma armadilha. Pode ser golpe, pensei. Alguém pegou esse número, vai falar que é psicografado, vai querer dinheiro. Bloqueei. 2 minutos depois, chamada de número privado. Aí sim, eu gelei. Levantei da cadeira, fui até a janela. O barulho da chuva parecia mais forte agora. Não dava para ver quase nada lá fora, só as luzes tremidas da rua e os vultos da água descendo pelas calhas. O celular tocou de novo. Número privado. Tocou 1, 2, 3 vezes. Na quarta, eu atendi. Não falei nada. Deixei no ouvido, esperando. Se fosse alguém tentando aplicar algum golpe, ia falar. Ia puxar assunto. Mas não teve voz nenhuma. Só tinha um som. Era chuva. Mas não qualquer chuva. Era a mesma chuva que eu estava ouvindo ali da janela. Mesma cadência, mesmo ritmo, mesmo som da água batendo no vidro do meu quarto. Eu dei um passo para trás. Olhei para a janela. Coloquei o celular no viva voz. Era como se estivesse ecoando. Só que não tinha eco. O som do celular não estava atrasado, não estava vindo de fora. Era o mesmo som, no mesmo tempo. Desliguei. O celular voltou para o silêncio. Fiquei ali, parado, sem saber o que pensar. Será que gravaram o som da minha rua? Mas como? Será que tem alguma caixa de som aqui dentro? Fui até a porta. Tranquei de novo, mesmo já estando trancada. Depois fui até a sala, depois a cozinha. Nada. Nenhum sinal de invasão, de aparelho escondido, de nada. Voltei para o quarto e tive uma ideia. Abri o aplicativo de gravação do celular. Fiquei em silêncio total por uns segundos. Deixei o microfone capturar o som da chuva lá fora. Depois abri o áudio da ligação, que o celular salva automaticamente quando você põe no gravador. Coloquei um fone. Ouvi os dois. O som era o mesmo. Mesma intensidade, mesma frequência, mesma goteira pingando no telhado. Mas o da ligação tinha algo a mais. Bem no fundo, respiração. Na primeira vez que ouvi, pensei que fosse eu mesmo respirando perto demais do microfone. Mas aí repeti, com calma, de fone no ouvido, prestando atenção nos detalhes. E não era só uma respiração, tinha duas. Uma mais próxima, mais firme, e outra mais leve, como se fosse alguém escutando junto. Alguém do outro lado da ligação, ou atrás. Aquilo me paralisou. Pausei o áudio, respirei fundo e tentei fazer o que faço no trabalho. Racionalizar. Talvez a gravação da ligação captou algum barulho do meu próprio quarto, da minha respiração. E meu cérebro, pilhado, estava inventando coisa. Mas não era invenção. Repeti o áudio. 3 vezes. A primeira respiração vinha logo nos primeiros segundos, como se alguém tivesse acabado de encostar o rosto no telefone. A segunda vinha uns 6, 7 segundos depois. Mais lenta, mais abafada, quase como se estivesse atrás do próprio microfone. Aí eu me levantei de novo. Vasculhei cada canto da casa. Fui no sótão, desci para o porão. Abri guarda-roupa, olhei atrás da geladeira. Até a caixa d'água eu cheguei a conferir. Nada. Voltei para o quarto, sentei na beirada da cama com o celular na mão e comecei a digitar. Mano, pode ouvir um áudio para mim rapidão? Precisa de fone. Mandei para o Fábio, um amigo de faculdade que hoje trabalha com edição de áudio para vídeo. Mandei o arquivo da gravação da ligação. Fiquei esperando. Quase meia hora depois, ele mandou um áudio curtíssimo que só dizia: Cara, tem certeza que você estava sozinho quando gravou isso? Na hora eu travei. Respondi: Tenho. Por quê?
Demorou uns 5 minutos e veio outro áudio. Escuta, tem 2 respirações. Uma bem próxima, provavelmente sua. A outra tá atrás. Tipo, literalmente atrás do microfone. Bem mais fraca. Como se alguém tivesse escutando junto, sabe? Eu não respondi mais. Só tirei o celular do modo avião, desliguei tudo, deitei e fiquei olhando para o teto por horas. O som da chuva ainda lá. Agora não parecia mais reconfortante. Nos dias seguintes, as ligações pararam. Mas teve uma noite em que a campainha tocou. 3 da manhã. Levantei com o coração disparado, mas não abri a porta. A câmera da frente só mostrou uma mancha branca, borrada, como se tivesse condensação na lente. Nada registrado. Na semana seguinte, me mudei. Não por medo de algum fantasma, mas porque alguma coisa ali tinha cruzado a linha. E mesmo que fosse uma brincadeira, era uma brincadeira boa demais para ser só coincidência. Troquei de número, nunca mais usei aquele chip antigo. O mais estranho foi só meses depois, quando fui até a casa do meu irmão, ajudar a separar as últimas coisas da nossa mãe, que ele comentou: engraçado, né? A gente nunca achou o celular dela, nem o chip. A operadora falou que foi cancelado automático, mas sumiu. Eu só concordei com a cabeça. Não tive coragem de contar. Até hoje, tenho o áudio salvo numa nuvem que nem lembro mais a senha. Mas lembro do som, o som da chuva e das 2 respirações. Eu sei que parece que tem explicação, mas tenta você gravar a chuva e ouvir 2 respirações diferentes, sendo que uma estava atrás de você. E foi isso. Desde então, eu não atendo ligação de número desconhecido. E se o telefone toca de madrugada, eu desligo, não importa o nome que aparece na tela. Se essa história te arrepiou, imagina as próximas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum novo relato. Eu não gosto de repetir trilha, nem história, mas essa aqui eu conto, porque teve um dia que eu tive certeza de que não era só a mata que estava me cercando. Era julho, feriado prolongado. Eu estava numa fase difícil, muita coisa entalada, cabeça cheia, e eu tenho esse jeito de resolver tudo andando no mato. Me enfio em trilha longa, sem sinal, sem ninguém, para desconectar de fora. E às vezes até de mim mesmo. Dessa vez eu fui sozinho para uma serra pouco conhecida no sul de Minas. Um lugar chamado Mata da Pedra Alta. Só o nome já dava um arrepio bom. Trilha de um dia, com saída num povoado pequeno e chegada numa pousada rural. Tudo esquematizado. Eu sabia o caminho, o tempo, o clima. Pelo menos, achava que sabia. Comecei cedo. A mata era úmida, bonita, cheiro de coisa viva, névoa agarrada nas folhas, bicho cantando de longe. Sabe aquele momento em que o mundo parece que está certo? Foi assim até umas 4 da tarde. Aí o tempo fechou, mas fechou de um jeito estranho. Rápido demais. Escureceu como se alguém tivesse apagado o sol. O vento virou, os galhos começaram a dançar e os passarinhos sumiram. O silêncio caiu tão forte que doeu no ouvido. Primeiro veio o vento, depois a garoa, depois o barro. Em menos de 10 minutos, eu entendi que não ia conseguir completar o caminho antes do anoitecer. Tentei voltar. O chão escorregava. A trilha já não parecia a mesma. A bateria do celular morreu. O sinal do GPS caiu. E foi aí que me bateu uma sensação. Um negócio no peito, tipo um soco por dentro. Eu parei, respirei, olhei em volta e vi. Entre 2 árvores altas, coberta de mato, estava uma estrutura, uma cabana, pequena, escura, meio torta. Parecia abandonada há décadas. A porta estava caída no chão. Fiquei parado por uns segundos. Pensei em seguir, mas o frio já tinha entrado na roupa. A chuva só aumentava. Entrei. A lanterna mostrou um cômodo só.
Chão de madeira, umas cadeiras quebradas, uma estante torta e uma cama de madeira sem colchão. O lugar cheirava mal, mas eu tentei acreditar que era só bicho morto por perto. Encostei no canto da parede, usei a mochila de apoio e fiquei. Chuva batendo no telhado, o som do mato abafado lá fora e um silêncio estranho dentro. Mas não demorou muito para ele acabar. Primeiro foi no telhado, um estalo, depois outro. Parecia passo arrastado, e então algo caiu dentro da cabana. Bateu com força na parede dos fundos. Eu levantei no susto, encostei na porta, coração batendo no pescoço. Esperei. O som não se repetiu, mas tinha alguma coisa ali. Uma presença, uma respiração que não era minha. Pensei em sair, mas a chuva lá fora era como um paredão. Ficar parecia menos pior. Foi tentando mudar de posição, procurar um canto seco, que eu escorreguei. Bati o pé numa tábua solta. Ela cedeu, abriu, e a lanterna caiu dentro do buraco. Ajoelhei para pegar. Quando a luz iluminou por baixo, eu vi. Tinha um saco preto lá embaixo, grosso, rasgado. E de dentro dele, na lateral, saía uma mão. Não era uma mão recente, a pele estava esbranquiçada, enrugada. A unha ainda estava ali, roxa, os dedos encolhidos como se quisessem fugir do tempo. Eu gritei, joguei o saco para o lado e me arrastei para longe, tropeçando, chutando tudo no caminho. A porta não me segurou, a chuva me engoliu, corri sem rumo. Parei só quando achei uma árvore grande, me encostei ali, tremendo, com a sensação de que a floresta inteira estava olhando para mim. Eu não dormi naquela noite. Não por medo da floresta, mas por causa da certeza de que eu não estava sozinho naquela cabana. De que o barulho era alguém. De que o cheiro era gente. Quando o dia clareou, eu andei direto até o povoado. Entrei na delegacia, molhado, sujo, e só disse: tem corpo lá. A polícia ambiental foi até o lugar. Eu não quis voltar, mas descrevi tudo. 2 dias depois me ligaram. Encontraram 7 sacos, todos do mesmo tipo, lacrados com fita, embaixo do chão da cabana. Um deles tinha um colar ainda pendurado no pescoço. Era de uma mulher desaparecida desde 2012. Outro era de um andarilho que ninguém procurava. Aquela cabana era de um homem chamado Arlindo Ribeiro dos Anjos. Vivia isolado, falava com poucos, sumiu anos antes, ninguém procurou, ninguém deu falta. E ali, embaixo do lugar onde ele dormia, ele guardava corpos. A investigação tentou puxar o fio, mas o cara nunca mais foi visto. Nenhuma digital recente, nenhuma câmera, nenhum rastro. Para a justiça ele está desaparecido. Para mim, ele estava ali naquela noite, me ouvindo respirar. 3 semanas depois, um policial bateu na minha porta. Veio me devolver a mochila que eu tinha deixado lá. Abri em casa. Tudo embolorado, molhado. Até aí nada estranho, mas tinha uma coisa a mais. Uma coisa que não era minha. Um papel, dobrado, escrito à mão. Tinta borrada de chuva. Você devia ter dormido. Desde aquele dia, eu durmo pouco. E se o Arlindo nunca foi embora daquela mata, você teria entrado naquela cabana? Comenta aqui o que você teria feito no lugar do João Marcos.